Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18, diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu sou a Priscila Bernardi, sejam bem-vindos aqui no meu canal Vida no Paraíso e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o dom de falar em línguas estranhas. Você já fala em línguas estranhas? Você sabe o que é isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. É uma promessa bíblica você falar em línguas estranhas. Deus nos deixou essa promessa para pessoas que nele crê. E eu sou uma dessa que creio e entreguei minha vida a Jesus. Graças a Deus foi a melhor decisão que eu tive. E para você falar em línguas, você precisa ser uma pessoa separada por Deus. Você precisa ser uma pessoa longe do pecado, separada do pecado. A sua boca tem que falar só coisas boas, falar bênção sobre as outras pessoas, sobre você mesmo, sobre a sua situação, falar, exaltar o Senhor, falar que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é salvador. E quando você faz isso, e você está num ambiente assim, que a glória de Deus está ali, o Espírito Santo ele pode te visitar, ele pode se manifestar, e você começa a falar novas línguas, ou seja, são línguas que nem você conhece. Eu já estava buscando há um tempo, logo depois que eu me batizei nas águas, eu visitei uma igreja e as pessoas estavam falando em línguas estranhas. Eu confesso que eu nunca tinha visto aquilo. Na hora meu coração deu um pulo, começou a queimar. Eu senti a presença de Deus, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Então eu achei incrível, eu achei lindo e eu desejei aquilo assim já de cara, desde o começo, desde a primeira vez que eu vi, que eu tive o contato com as pessoas que falam em línguas porque eu não conhecia. Eu nunca tinha tido contato com ninguém que falava em línguas, aliás, eu nem sabia que isso existia. Depois, estudando a Bíblia e conversando com algumas pessoas, eu entendi que sim, é um dom mesmo, que o Espírito Santo te capacita, é uma visitação do Espírito Santo para você naquele local, naquele momento, e você passa então a falar em línguas estranhas. Existem pessoas que também recebem o dom que chama dom de interpretação de línguas. Não foi o meu caso. Só Deus mesmo é que sabe o que foi falado ali no domingo, como aconteceu comigo. Eu já estava buscando há um tempo, orando, jejuando, pedindo a Deus, assim, com muita fé para que isso acontecesse. Eu estava estudando a Bíblia, conversei com algumas pessoas para poder entender o que é que necessita você fazer para que você recebesse esse dom, ou melhor, o que você não pode fazer, né? Porque nesse caso, você não pode estar em pecado, a sua boca não pode ficar falando coisas de maldição, falar besteira, falar palavrão, xingar as pessoas. Essas coisas não pode porque o Espírito Santo é santo. Então ele não pode habitar num ambiente que as pessoas não estão se santificando, num ambiente que tem briga, que tem confusão, que tem contenda. O Espírito Santo ele passa longe desses locais. Então depois que eu tive todas essas informações, eu tentei fazer o máximo possível de obediência. E assim eu fui fazendo, me consagrando, ouvia muita pregação, o tempo todo ouvindo louvor. E aí quando foi esse final de semana agora passado, o meu esposo ele foi para um encontro com Deus, da igreja. Então eu falei, meu Deus, eu sinto que pode ser esse final de semana, meu Deus, ele não vai estar aqui, mas eu vou estar assim em louvor, em oração, em consagração, né? Ele estando lá e eu estando aqui, louvando, glorificando o santo nome de Deus, eu posso conseguir, né? Por que não? E aí, o que eu quero te falar antes foi que uns 3 ou 4 dias antes, eu sonhei que eu estava falando em línguas numa obra vazia. Só tinha eu sozinha assim na obra, desconhecida, nunca tinha visto aquele lugar, e eu estava falando em línguas. Eu sei que eu acordei muito feliz assim, mas eu não acordei falando em línguas não. Então eu sei que eu não fui batizada dormindo, porque como o Fábio estava lá nessa consagração, eu também me consagrei no sábado. No domingo de manhã eu fiquei ouvindo louvores. No domingo bem cedo eu estava ouvindo louvores. E aí começou um culto ao vivo, online, que eu gosto muito, de um pastor que eu gosto muito. Eu falei, Senhor, pode ser agora. E aí eu coloquei alto assim aqui na cozinha de casa, comecei a glorificar o nome de Deus, comecei a chamar por Ele, dizer que Ele é santo, convidar o Espírito Santo para habitar nessa casa, para fazer
morada aqui, que nós todos éramos de Deus, que nossa mente era de Cristo, que a minha família pertencia a Cristo e que Ele era o dono dessa casa, que Ele era o Senhor de todos nós, da nossa família. E eu fui glorificando, fui falando, fui falando. Gente, assim, ó, começou a minha boca, ela começou a bater assim, como nos tremores, como se fosse calafrio. Só que meu corpo não estava com frio. Ó, eu nem estava com calor e nem estava com frio, eu estava normal. Mas comecei a sentir uma alegria muito grande. E eu tinha pedido a Deus para Ele tirar o meu medo. Porque várias situações eu sentia assim que eu ia receber as línguas, elas vinham na minha mente, só que eu parava porque eu tinha medo. Tanto que aconteceu isso um dia aqui em casa, o Fábio estava aqui, aí eu falei, não, eu não vou. Eu travei. Porque eu não sabia a minha reação, eu queria pular, eu queria dançar, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu segurei várias vezes. E aí, nesse dia, eu não segurei. Eu falei, Senhor, pode ser agora, Senhor, pode ser agora. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E aí, a minha boca começou a bater como se eu tivesse com calafrio. Eu vi que a minha língua já ficou diferente. E eu fui tomada por uma força, assim, sobrenatural. Eu senti que era a presença de Deus. Me deu uma alegria. Eu não pulei nem nada. Eu só sei que eu tremi muito. E eu aumentei, assim, o tom da minha voz. E comecei a enrolar, a pronunciar um som diferente. E eu falei, vai ser agora, Senhor, vai ser agora. Pode ser agora, Senhor, me capacita, me ajuda, Senhor, me visita. E fui pedindo assim, falando que Ele era santo. E aí comecei a falar em línguas estranhas. E eu fiquei, acho que, sei lá, de 30 a 40 minutos nessa glória, falando em línguas, andando na cozinha de um lado para o outro. Eu só sei que eu chorava e eu estava com tosse. Eu tossia e continuava falando, e foi a experiência mais incrível da minha vida, foi uma bênção. E eu fiquei pensando, depois que eu parei de falar assim, é que eu não queria mais parar. Eu não queria mais parar, não queria mais parar. Eu acho que quem já foi batizado com o dom de língua sabe o que eu estou falando. É uma sensação tão maravilhosa, a presença de Deus é tão forte, você sabe que Ele está ali com você. Você sabe que Ele está ali te visitando, te derramando aquele poder que vem dEle. Né? O poder não é nosso, o poder é dele. Então o poder dele se manifesta na gente. E aí você começa a falar, é como se ele falasse assim para você, sim, eu sou real, eu estou aqui. Eu sempre soube. Mas isso eu estou dizendo para pessoas que de repente não acreditam muito, ou fala que isso não é mais assim, foi só lá no tempo de Atos, né? Em Atos 2 fala muito do dia de Pentecostes. E então tem pessoas que falam que não, que só ficou lá e nunca mais aconteceu isso, que as pessoas estão fingindo. Não, gente, as pessoas não estão fingindo. Eu sempre soube, eu sempre acreditei e eu tinha certeza que ia chegar a minha hora. E aí foi lindo. Eu falei assim em línguas, orei e fiquei muito, mas fiquei muito assim diferente. Eu fiquei leve, parecia uma pluma. E aí depois então eu fui buscar o Fábio, contei para ele, eu só sei que eu fui no carro também falando e chorando. E o que eu quero te contar também é que o inimigo, ele faz de tudo para que você não consiga receber esse dom. Ele faz de tudo e comigo não foi diferente. Nesse final de semana, um dia antes ou dois, eu não me lembro, a minha mãe ficou doente, o Fábio ficou com uma dor que veio sei lá eu da onde, ele sentiu dor assim no estômago durante a noite, rolava para um lado, rolava para outro. Eu com uma tosse insuportável, que não é assim vírus nem nada, é só uma alergia, mas me deu uma tosse tão grande que eu estava perdendo a voz. E aí eu me lembro disso, que eu estava orando em línguas e eu tossia e eu pensei assim comigo, porque a gente não perde a consciência. O Espírito Santo é maravilhoso, ele é muito gentil, ele é doce, ele é sensível. Ele não vem quando você está com medo, mas ele também não vem para te tirar a consciência, ou para que você não lembre de nada, ou para que você fique doida, ou caia no chão, se machuca. Não, esse não é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é sensível e educado. E aí, eu falando em línguas, eu poderia parar a hora que eu quisesse, eu sabia onde eu estava, eu poderia levantar o braço, eu sabia que eu estava na cozinha, eu sabia meu nome, eu sabia tudo. Sabia que estava sendo batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro que eu falei assim, eu pensei assim comigo, graças a Deus, o inimigo tentou, mas ele não conseguiu. Nem que eu fique sem voz aqui, eu vou falar do mesmo jeito. Então a gente não pode parar, a gente não pode desistir. Se você não foi batizado ainda e você tem essa vontade, clama a Deus, ora, pede muito assim oração para que Ele te revele o que você precisa fazer, o que está faltando você fazer, porque é direito, gente, de todos nós, de todas as pessoas que creem, todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu único Salvador, têm direito de receber esse batismo do Espírito Santo, em falar novas línguas, em falar línguas estranhas. É direito, é uma promessa.
Então não tem esse negócio de falar assim, ah, Deus escolhe um, não escolhe outro, por que que aquele fala, por que que eu não falo? Não fica se comparando, não interessa para ninguém, não interessa para você por que que alguém fala e por que que alguém não fala. O que você precisa só é saber, como eu te disse, pede ao Espírito Santo para que ele te revele o que está faltando, né? Às vezes é igual no meu caso, falava muita coisa que não devia, sabe? E tem pessoas assim que estão no pecado, que estão naquela casa numa maior confusão, na maior briga, na maior contenda, pessoa fofoqueira, não vai falar, porque o Espírito Santo é contrário a isso. O Espírito Santo é contra essa confusão. Resumindo, você não pode fazer o que é contrário à Bíblia. Você não pode desagradar o Espírito Santo. E a gente só consegue agradar o Senhor, né, através da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa foi a minha experiência com as línguas estranhas. Eu não vi a hora de vir contar isso para você, porque eu também não vi a hora de falar em línguas. Eu queria saber como que era essa sensação, que jeito que a pessoa ficava, se ela lembrava depois e tudo isso. Foi como eu te falei, se a pessoa falar para mim que foi batizada com o Espírito Santo e não lembra o que ela falou, não lembra o que aconteceu com ela, eu lamento em te informar, mas não foi o Espírito Santo. Viu? Já fica essa dica para você. Uma das minhas dúvidas não é que eu não acreditava, mas quando você não passou por uma experiência ainda, você fica pensando como é que não é. Então eu pensava assim, nossa, mas será que eu consigo parar de falar a hora que eu quero? Nossa, mas será que eu vou cair no chão e rolar igual eu vejo às vezes as pessoas na igreja? Eu não queria isso. Então eu entendi que essa emoção exagerada é da pessoa, é do humano. Né? O Espírito Santo de Deus, ele jamais vai te deixar constrangido, ele jamais vai querer que você caia e se machuca, sai lá todo ralado do culto. Não, não é isso que ele espera. Então, no meu caso, eu tinha quase que certeza que eu ia falar em casa. Eu tinha essa coisa de dentro de mim, porque eu queria, assim, saber como é que eu ia me sentir, como é que ia ser. É algo novo, é algo diferente. Então a gente fica com aquela curiosidade. Mas as minhas dúvidas foram todas tiradas, sanadas. Então, o que eu sinto é que Jesus, é que Deus, o nosso grande mestre, ele é equilíbrio. Então ele é equilíbrio para tudo. Fale em língua sim, o máximo que você puder, mas tenha aí o discernimento de saber a hora certa, a hora de falar e a hora de não falar, tá bom? Então, quando meu esposo estava lá naquele lugar, nesse retiro, eles estavam com certeza glorificando o nome de Deus, a glória dele também se manifestou aqui. Então, é muito lindo o que está acontecendo, porque nesse mesmo encontro que o Fábio foi dessa vez, eu fui em junho, e lá em junho, Deus falou comigo que queria o Fábio na igreja. E na época, o Fábio não ia na igreja, nós não falávamos nisso. E quando eu estava voltando do encontro, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E se ele não aceitar, e se isso, e se aquilo, não sabendo, gente, que quando Deus te dá uma palavra, Ele que vai te capacitar, Ele vai te ajudar em tudo, até na hora de você falar o que você tem que falar, as palavras são dele, e assim aconteceu aqui em casa, quando eu fui falar para o Fábio, na segunda-feira, ele se emocionou, ele falou, não, então vamos, eu vou sim, e já desde junho que a gente vai na igreja junto, graças a Deus, ele também está convertido para a honra e glória do Senhor, em breve ele vai aí se batizar nas águas, e eu volto a contar para você tudo, mas tudo mesmo assim, com todos os detalhes, para cada vez mais honrar e glorificar o nome do nosso Deus maravilhoso, que está fazendo milagres aqui na minha vida, milagres aqui na minha casa diante dos meus olhos. A obra dele está sendo feita e eu glorifico a Deus por tudo, porque realmente essa casa pertence a Cristo. Essa família é de Cristo, em nome de Jesus. Mais pessoas da minha casa também irão se converter, eu creio. Essa foi a minha experiência, eu espero que você tenha gostado, que você possa ter sido abençoado com esse vídeo. Se você já falou em línguas ou se você está buscando o batismo com as línguas estranhas, deixa aqui embaixo nos comentários para mim, eu quero saber muito. Mas era isso, um beijo, fique com Deus e que você encontre a paz que excede todo o entendimento. Até o próximo vídeo. Tchau!